Meu saravá fraterno a todos, mais um encontro aqui do nosso canal do Portal de Aruanda. Sempre uma satisfação nos encontrarmos para mais um bate-papo, mais uma troca de conhecimentos, que é o propósito do nosso canal. Para quem está vendo um vídeo meu pela primeira vez, sou Marcelo Gutierrez, apresento esse programa e dirigente da Choupana do Cacique Pena Dourada. Bom, pessoal, dando sempre continuidade a assuntos que são colocados na nossa fanpage, que são pedidos pelos seguidores do Portal de Aruanda e aqui também do YouTube, vou trazer um tema que ele já é um tema difundido em várias mídias e tudo mais, mas eu sempre acho muito interessante abordarmos temas como esses, porque nós vemos pessoas, situações corriqueiras. Um bandista espírita com medo de espírito. Você deve estar pensando aqui agora, mas isso existe? Existe muito mais do que se possa imaginar. Agora vamos discorrer sobre o assunto, né? É evidente que se alguém tem medo de espíritos, sendo um espírita, sendo um praticante da Umbanda, sendo um espiritista, realmente ele não entende o universo que envolve esse tema. Precisa estudo, precisa prática e precisa, acima de tudo, entendimento do que é espírito. Até porque partimos do pressuposto que nós, eu, você que me assiste, somos espíritos. Espíritos encarnados, que estamos sobre um envoltório carnal denso, que é o nosso corpo. Acontece que, quando nós vamos falar de espíritos, nós temos um grande problema ao redor desse assunto, porque dentro do inconsciente coletivo, dentro de nós, existe uma construção que forma a nossa personalidade. E essa personalidade, partindo mais uma vez do pressuposto que nós somos espíritos eternos, com trajetórias existenciais, de vidas, de várias vidas, de encarnações, nós trazemos registros que pertencem à nossa memória espiritual. E além dessas memórias, essas memórias inerentes à nossa mente espiritual, nós temos aquela que está construída, né, nessa encarnação presente e que é produto do meio, da realidade que nós vivenciamos. Muitas situações que são colocadas no inconsciente coletivo são difíceis de quebrar, né? Nós vemos, por exemplo, a maneira com que a igreja, e não podemos fugir da influência da igreja, como a igreja instituiu a questão do medo, né? O medo em tudo aquilo que envolvia a vida espiritual. Aquela questão, olha, se você não fizer isso, aquilo, outro, você vai para o inferno. E o que era o inferno? Uma coisa ruim, um local de
ternas penúrias, sofrimentos, sob o comando de um ser trevoso que é o adversário, é o Satanás, né? E isso, nessa condição, constrói também lá no nosso inconsciente coletivo toda essa questão do medo, do medo que envolve a questão espiritual, a vida espiritual. Então isso já está no nosso inconsciente coletivo, já provindo de outras encarnações do passado, porque isso é o registro. Está incutido lá, porque há muitos e muitos anos a igreja instituiu essa questão do medo, né, para dominar mesmo as pessoas. Muito mais fácil dominar as massas através do medo. E criou-se um diabo, um adversário, um Satanás, com uma apresentação alegórica da mais bestial que possa ser. Em conjunto com isso, nós também tivemos a influência dos filmes de terror. Então, o que acontece? As pessoas há muito tempo assistem esses filmes, e nesses filmes é passado ali que espíritos vão aparecer e eles vão fazer coisas absurdas, vão fazer mal para as pessoas que se comunicam com ele ou que são influenciadas por eles. Filmes de possessão, filmes de possessões demoníacas, né? Filmes de terror, tudo que era relacionado a essa questão espiritual sempre do lado negativo. É evidente que a falta de conhecimento, tudo isso vai para a mente. E ali forma o paradigma, né? Forma a construção consciencial sobre um determinado assunto. E tudo isso faz com que a maioria das pessoas falem: eu não vou entrar num terreiro, eu não vou entrar numa casa espírita, não vou me envolver com espíritos, porque eu tenho medo de espíritos. Porque na cabeça dela, ela vai entender que, de repente, uma entidade ali vai se apossar dela e vai fazer aquelas coisas absurdas que nós vemos nesses filmes de terror. E nós temos que entender uma coisa: o universo é regido por leis. Nenhum espírito vai tomar a sua mente, vai tomar a sua cabeça, vai tomar o seu corpo, se você tem uma mente polida. Mas existe a influência espiritual? Existe a organização, as organizações trevosas. Eu já falei isso aqui em vários vídeos meus. Existe o universo, ele é cheio de influências espirituais e regido por leis espirituais, né? E naturalmente, partindo mais uma vez, como eu falo, do pressuposto que nós somos espíritos, nós temos aqui pessoas ruins que vivem na carne, vivem encarnados, e que do outro lado são pessoas que nem nós, são espíritos que não têm o corpo, que não são espíritos que estão envolvidos pelo envoltório carnal. E as consciências desses espíritos continuam lá no mundo espiritual. Então, eles vão evidentemente influenciar, assim como o encarnado influencia, o desencarnado vai influenciar você se você permitir. É a mesma coisa, você só vai se permitir ser um viciado, ser um drogado, se você se envolver com um traficante. A mesma forma na espiritualidade, se você se envolver com espíritos trevosos, se você se envolver com coisas pesadas, com vícios, com excessos de todos os tipos e gêneros, você vai atrair espíritos afins.
É a lei da afinidade, né? Então, essa é a dinâmica espiritual. Então, a maioria das pessoas não conseguem entender, e é um problema sério até para o desenvolvimento mediúnico de alguém. E eu tenho terreiro, eu dou aula de desenvolvimento mediúnico no meu terreiro para os filhos de santo. Eu vejo a dificuldade, porque a gente vê isso não só no filho de santo, a gente vê até mãe de santo. Eu já vi mãe de santo dizer isso: olha, eu não entro no cemitério porque eu tenho medo, eu não vou fazer determinado trabalho porque eu tenho medo. Pô, como é que uma pessoa que se põe na posição de dirigente vai ter medo de espírito, né? Isso é desconhecimento, é falta de prática, é falta de entendimento universal da coisa. Então, esse é o grande entrave que as pessoas, na grande maioria, envolvidas por toda essa influência, elas não conseguem conceber que elas são espíritos e que nós estamos rodeados de espíritos. Eu já falei em outros vídeos que a espiritualidade nos traz informações que dos 7 bilhões, de mais de 7 bilhões de habitantes encarnados no planeta Terra, ao redor da psicosfera do planeta, nós temos cerca de 24 bilhões de desencarnados e que estão envolvidos na energia, na vibratória do planeta Terra. Então as pessoas desencarnam, elas não vão para lugares diferentes, porque elas estão arraigadas na vibratória do planeta. Então, nesse mesmo momento que eu estou conversando com você no vídeo, tem espírito aqui ouvindo a minha conversa. Espírito bom, espírito inteligente que passa, espírito ignorante, espírito vagante. Tudo está ao redor da psicosfera do planeta. Então você, meu amigo, que não desenvolve a sua mediunidade, porque a mediunidade ela é um estado de consciência, né? Que muitas pessoas não conseguem entender o mecanismo do acoplamento, né? Da comunicação que o médium, dentro da faculdade mediúnica inerente a ele, como um selo marcado ao encarnar, ele traz essa ferramenta. Eles não conseguem conceber por uma infinidade de fatores de desconhecimento do mundo e das leis do universo, né? Então, não tem sentido um espírita ter medo de espírito. Não tem sentido um umbandista ter medo de espírito. Não tem sentido um candomblessista ter medo de espírito. Não tem sentido até nem o católico ter medo de espírito, né? É totalmente falta de desconhecimento. A questão que não é o tema desse vídeo, né? Desses espíritos que também baixam supostamente, né, nessas igrejas que eles se intitulam como demônio. Nós percebemos que ali, praticamente tudo aquilo que ali acontece são sugestões mentais da pessoa, psíquicas, na maioria anímicas, que ele acha que ele está incorporando, que ele acha que ele está sendo influenciado por um espírito, e na maioria das vezes é um problema psicológico do indivíduo ali. E não tem essa influenciação. Na verdade, como eu estou dizendo, existe influenciação sim, de espíritos bons e ruins. Eles vão partir daquilo que você emana, da vibratória e da afinidade que você proporciona. Então, gente, você é espírito. Ter medo de espírito muda o seu conceito. Você está rodeado de espírito. Você é um espírito encarnado e se comunica constantemente com espíritos através de situações, de intuições, de sonhos, de desdobramentos, constantemente. Então, procure entender melhor essa questão
do sentido espiritual da coisa, das leis universais, para que você não tenha mais essa dúvida, né? Porque prática, ela é parte do processo do entendimento das coisas espiritistas. Não faz sentido ter medo, um espírita, um umbandista, um espiritista ter medo de espírito, né? Eu espero que eu tenha contribuído por mais esse bate-papo. Estou aberto aqui para perguntas, dúvidas e até mesmo divergências, prevalecendo sempre o bom senso, tá? Esse é o propósito do meu canal, não existe nenhuma pretensão de ser dono da verdade. Tudo aquilo que nós falamos aqui é baseado em estudo, em experiência, em vivência, dentro das questões espirituais, do trabalho, dentro da Umbanda, dentro do universo do comportamento humano. Todas as sextas-feiras estamos ali na Avenida Alda, 1041 em Diadema, praticando Umbanda. Umbanda tradicional. Meu saravá fraterno e até o próximo encontro.